aqui a gravação. A Daniele está com acesso ao AVA, tudo tranquilo? Tô sim, professor. Tá. A parte da metodologia de avaliação continuada, as atividades no AVA, isso aí você conhece tudo, né? Tá tranquilo para você, né? Tá sim. Eu vou dar outra olhada esse final de semana. Então tá. Então largar a brasa para fazer as atividades para ser aprovada na boa, né? Agora que o Jackson chegou, a gente pode começar. Valeu, professor. Respeita aí, que respeita, hein? Caramba, hein? Que moral, hein? Que moral, hein? Que moral. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar do assunto de juros compostos e taxa equivalente. Então, até a aula passada, a gente trabalhou com juros simples e agora a gente vai trabalhar com juros compostos, né? E a mesma coisa de taxa equivalente. O que a gente fez na parte dos juros simples? A gente tinha uma taxa anual e a gente queria que essa taxa fosse mensal, porque todos os nossos parâmetros estavam por mês, então a gente tinha que achar a taxa equivalente, uma taxa anual, qual que era a equivalente mensal, né? Nós vamos fazer isso também hoje para os juros compostos, tá? Bom, vocês todos estão no WhatsApp, né, no grupo. Eu só reforço aqui quem não está para acessar o grupo, que fica muito mais fácil a gente fazer a comunicação, né? Então, quem não está, pega esse endereço. Todos vocês já estão no grupo, né? A gente tinha deixado esse exercício para vocês resolverem, né? Vocês resolveram esse exercício, ficaram com dúvida? O que é esse exercício, né? Tomou-se de empréstimo a quantia de R$ 1.200, sob a taxa de juros simples de 3% ao mês, para ser pago em 3 parcelas mensais. Então, ele pede para a gente calcular o valor da parcela, né? Vocês fizeram, ficaram com dúvida, não fizeram? Esse daí eu consegui fazer, professor. Conseguiu? Legal, legal. Quanto deu? 423,77. Legal, legal. Então, pessoal, tá aqui, né? O que a gente tem? 1.200, que é o capital, que vai tá aqui, né? O empréstimo, a quantia de 1.200, né? Taxa de juros de 3% ao mês, para ser pago em 3 parcelas. Então, como é 3 parcelas, a gente vai compor aquela fórmula do capital em série, né? Dos valores mensais. Como que é? O M1 mais I vezes o N, né? São 3 parcelas. O N varia de 1, 2 e 3. E o que a gente quer calcular é o M, né? Então, essa foi aquela fórmula que a gente usou a semana passada, né? Aí pega o M, deixa em evidência. Se deixou o M em evidência, a gente vai ficar com 1 no lugar. Então, e aqui já faz a soma, né? 1 mais 0,3 vezes 1 vai dar 1,03. Da mesma forma aqui vai ficar 0,3 vezes 2 vai ficar 1,06. E a última vai ficar 0,3 vezes 3 é 0,9. Então, 1,09. Somando os dois aqui, tá? Calculando 1 sobre
1,03 dá 0,9709, 1 sobre 1,06 dá 0,9434, 1 sobre 1,09 dá 0,9174, tá? Somando todos, vai dar 2,8317 vezes o M, né? Coloca o M em evidência, vai ficar 1.200 dividido por 2,8317, deu a opção 423,77, tá? Dúvida nesse aqui, pessoal? Eu volto a falar, tá, pessoal? Não deixem acumular, procurem resolver os exercícios. A matemática, ela não ela é um pouquinho complicada, mas ela perde um pouco a complicação quando a gente começa a fazer os exercícios, né? Não deixe acumular, porque hoje, o que vai acontecer? Na aula de hoje, nós vamos entrar com o juro composto, né? É parecido, só que não é igual, né? Então, a gente vai usar algumas coisas parecidas, mas a fórmula é outra. Se não tiver bem claro a parte de juros simples, aí chega no juro composto, já vai complicar um pouco, né? Então, façam os exercícios, façam as atividades do AVA, né? Para fortalecer o aprendizado, né? Não deixem de refazer o exercício, assiste a aula gravada, apesar dos pesares da gente estar na aula remota, a gente tem a vantagem de ter aula gravada, que a gente não tem isso na aula presencial, então essa vantagem a gente tem. Então, e refaçam os exercícios, tragam dúvidas, né? Tragam dúvidas para a gente poder ir para frente, porque a gente começa devagarinho, né? E depois vai aumentando a dificuldade dos temas, né? Não deixem acumular, tá? Essa é a dica para que vocês acompanhem legal, tá? Aqui é uma aplicação de fórmula, mas a gente precisa entender um pouquinho o porquê da aplicação da fórmula, né? Então, aí é só fazendo exercício mesmo e vendo onde está cada coisa. Aí, às vezes, fazer mais exercícios que tem no AVA para chegar a esclarecer as dúvidas, tá? A gente partindo para a parte de juro composto, o que ele comenta para a gente no livro, né? O regime de juro composto é mais comum no sistema financeiro e é mais útil para cálculos de problemas do dia a dia, né? O que a gente faz? A gente aplicamos o seu conceito em cálculos de financiamento, investimentos, compras parceladas. Então, compras parceladas a longo prazo. Então, o juro composto ele é bastante usado também, muito mais do que o juro simples, né? Então, aqui a gente tem uma comparação de valores de juro simples e juro composto. Então, a gente imagina aqui R$ 1.000 de capital, 20% ao ano, e a gente tem aqui uma situação de 4 anos. Então, usando a fórmula que a gente usou no exercício anterior, né? No primeiro ano, a gente tem o montante, né? O valor final seria 1.200. No segundo ano, 1.400. No terceiro ano, 1.600. No quarto ano, 1.800. Então, isso aqui é por cálculo de juros simples. Agora, quando faz o cálculo de juro composto, no primeiro ano, fica igual, 1.200 e 1.200. No segundo ano,
o juro composto já aumenta a R$ 40. Então, o montante do juro simples é 1.400 e o montante do juro composto é 1.440. No terceiro ano, o juro simples é 1.600 e o juro composto é 1.728. No quarto ano, o juro simples é 1.800 e o juro composto é 2.074. Por que que o juro composto aumenta? Porque a gente tem juro em cima de juro, né? Então, nós vamos ver como vai calcular. Então, por que é mais interessante cobrar por juro composto? Porque os valores aumentam, quem recebe vai receber mais dinheiro, né? E aí a gente tem aqui um comentário, né? No regime de capitalização composta ou exponencial, os juros são incorporados ao principal a cada período de pagamento, que chamamos de período de capitalização. Aí tem um comentário do Einstein, né? Juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha, né? Que é a pessoa que empresta a juro composto. E quem não entende, paga. Então, você tá fazendo um financiamento em juro composto, se você não entender direito, você vai pagar mais, né? Então, ele até faz uma ironia aqui com a parte de juro composto, tá? Mas a maioria dos financiamentos que se tem em lojas e tudo mais é feito em juro composto, tá? É juro sobre juro. Então, você tem R$ 1.000, se você teve R$ 100 de juro no primeiro mês, ele vai calcular não o juro sobre 100, sobre 1.000, mas vai calcular o juro sobre 1.100. Aí vai dar um valor, quando chega no segundo período, ele vai calcular o montante daquele período, tá? Então, por isso que o valor aumenta, mas a maioria das empresas cobra juro composto. E aí, trazendo para a gente, né, não muda muito a nossa nomenclatura, né? O que a gente tem? O C é a quantidade do recurso financeiro disponível ou exigido no ato de operação financeira, de compra ou aplicação. É o capital, né? Ele também é denominado de valor presente ou valor atual. É aquele valor que você compra que vale o bem, né? Montante, também denominado como valor futuro, é o resultado futuro de operações financeiras realizadas com capital. E juros são as compensações financeiras nas operações realizadas representando um acréscimo, tá? Então, aqui, praticamente, as definições são idênticas ao juro simples, tá? A única coisa que muda que começa a mudar, né? No juros simples, o que a gente tinha? A gente tinha uma reta de crescimento, né? Ela fazia assim, né? Nossa reta, porque ele aumentava na situação de uma reta. E o juro composto, ele aumenta numa exponencial, né? E aí, o que é essa exponencial? Ele começa a crescer muito mais do que na linha de uma reta, né? Do que na reta, porque ele tem o crescimento. A gente viu aqui, vou voltar ao slide, né? A gente viu aqui nessa representação, tá vendo aqui? Aqui ele sobe, no juros simples, ele sobe 200 a cada período. No juro composto, ele vai crescer muito mais do que 200, que seria o valor. No primeiro, ele já aumenta 240, no segundo, ele aumenta 288, no terceiro, ele já aumenta 346. Então, aqui é sempre fixo o juro, e aqui o juro ele vai crescendo com o decorrer do tempo. Por quê? Ele é aplicado aqui, né, ó, o valor
o valor do financiamento é 1.000, 2% ao ano, que é 0,2, o juro deu 200, a gente ficou com um montante de 1.200, né? Aí o juro vai ser calculado sobre o 1.200 aqui, né? Então é o 1.200 vezes 2. No caso do juro simples, vocês estão vendo aqui que o juro era todo calculado só em cima do capital. Então essa é a diferença. Aí quando ele chega a calcular aqui 1.200 vezes 2%, dá 240, ele soma, vai dar 1.440. No terceiro período, ele já vai calcular o juro em cima do montante, tá? Diferente do juro simples, que ele calcula sempre em cima do valor do capital, né? Ficou claro a diferença do juro simples e do juro composto, pessoal? Sim. Então, por isso que ele sobe numa exponencial, né? Aí, a fórmula para cálculo do montante com juro composto, o que ele faz? É um pouco parecida com a do juro simples, só que qual que era a fórmula do juro simples? O N, ele multiplicava aqui pela taxa, né? O N estava aqui dentro. Agora, o N está fora, então ele é uma exponencial, né? É uma potência. O N começa a fazer parte de uma potência. Então, a fórmula é bem parecida, só o N que sai fora e vai chegar na parte da potência. Então, o I, a gente continua, é taxa de juro, o N é prazo da operação financeira, e a fórmula fica o M, que é o montante, é igual capital, abre parênteses, 1 mais I elevado a N. Então, a gente pode dizer que essa é a equação dos montantes com juro composto. Então, aí já começa uma tensão especial quando vocês começarem a fazer um problema, né? Quando chega lá, é juro simples, vocês vão ter que usar aquela fórmula onde o N ficava dentro do parênteses. Vai falar juro composto, você vai fazer o N fora do parênteses como uma potência, tá? Essa é a única diferença inicialmente do juro simples para o juro composto. Aí o que ele fala mais para a gente, né? Tem algumas situações, o capital passa a ser o valor à vista menos a entrada. Quer dizer, se você tiver uma entrada, você vai ter qual que era o valor à vista, você deu uma entrada, como a gente fez no juro simples, né? O capital que vai ser financiado não é o valor à vista, mas é o valor à vista, se você deu uma entrada, é o valor à vista menos a entrada, tá? Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar. Sempre não vai financiar o valor à vista, mas se tiver uma entrada, vai financiar o capital. Se não tiver entrada, o capital vai ser igual o valor à vista. Aqui vai ser zero, né? Então vai ser igual. Tá? Só que não muda nada com relação ao juro simples. Então ele passa um problema para a gente resolver, né? Uma empresa tomou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros compostos a 4% ao mês para pagar após 2 meses, né? Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Então, aqui já tem até um desenhinho, né? Você tem aqui os R$ 1.000 na situação zero, que está emprestado, o juro de 4% ao mês e depois de 2 meses. Então, o que ele traz para a gente aqui? Que o nosso N, né? O nosso N vai ser igual a 2, porque vai ser daqui a 2 meses. Aqui você teria aqui o mês 1 e aí o mês 2. Então, a gente já tem o capital, que é 1.000, a taxa 4%, e aí vai ser 0,04, e o nosso N vai ser 2, tá? Então, vamos ver como que faz a
a montagem da fórmula é isso aqui, né? O que a gente tem? O capital, 1 mais i elevado a n, o capital é 1.000, o i é 0,04, o n é 2, que 2 períodos. Fazendo o cálculo, a gente chega, o montante para esse problema vai ser 1.081,60, tá? Tudo bem? Dúvida? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. tá Primeiro bom. responde a potência, né? É, Ah, tá. Era só isso. o 2 é a potência. E como a gente calcula a potência na calculadora? Nesse caso aqui, a gente vai pegar esse aqui, né? Ó, 1,04 ao quadrado. Não é isso? Como é o quadrado aqui, é fácil, né? Se a gente não tivesse calculadora, a gente multiplica 1,04 vezes 1,04. E se fosse 28 meses? A gente ia calcular 28 meses, né? 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, não, né? Vamos usar uma calculadora para nos ajudar, tá? Então, a minha sugestão é a gente usar a calculadora HP, né? E aí eu até comentei com vocês para baixar no celular ou usar o emulador, né? Então eu vou trazer aqui, né, para vocês. Aqui eu estou usando, eu coloquei lá emulador HP12C e me trouxe aqui. Vocês estão vendo, né, HP12C, né? Sim. Sim, tá. Então, ó, como que a HP funciona, né? Ela tem uma forma diferente de trabalhar, né? E, por exemplo, se você for somar 2 mais 3, né? Então, como que você faz? Você vem aqui no 2, ele entra aqui no visor, tá? Aí você dá o Enter, que ele vai colocar numa fila. Aí você dá o 3, tá? Também entrou na fila. E eu dou o mais. Aí dá 5, tá? Então, eu vou fazer 4 vezes 5. Eu vou no 4, Enter, 5 e vezes. Então, ele é um pouco, a calculadora é um pouco diferente das calculadoras normais, né? As calculadoras, a gente coloca, eu vou fazer 2 mais 3, eu coloco 2 mais 3 e igual. A HP não tem isso, tá? Então, ela joga os valores na fila. Novidades para vocês ou você já Ô, conhecia? ô professor, cada vez que eu dou um enter, vai ser o resultado de uma multiplicação, uma soma, enfim. Não, o resultado é quando você aperta a tecla que você quer saber, tá? Ah, tá. Tá? O Enter é para você colocar numa fila de operação. Então, eu vou somar 45 com 2, tá? Então, ó, coloquei o 45 aqui, eu dou o Enter, ele coloca numa fila. Todos os números anteriores, ele está na fila lá. Se eu fizer alguma operação aqui sem entrar o número, ele vai dar um erro, né? Então, aí dá um erro no resultado. Então, eu quero somar 45 com 2. O 45 eu já dei o Enter, tá aqui. Aí eu dou 2. Quando eu dei o 2, eles estão os dois próximos. O que eu vou fazer? Vou somar. Deu 47. Tá? Tudo bem, pessoal? Estão muito quietos. Acho que Estão aí ou entendi. não?
Não me deixa sozinho. Então, eu posso colocar mais de 2 na fila. Pode. Tá. O que você pode fazer? Por exemplo, você vai somar 2 com 3 com 6. Então você põe 2. Aí você pode pôr 3 e soma. Aí você põe o 6 e soma. Você não dá mais o Enter. O Enter é só o primeiro. Se você, Ah, se você for somar vários valores, tá? Então, entendi. tá? Agora, aqui tem uma tecla que é CLX, abreviação de Clear, né, em inglês. Então, você vai aqui, ele limpa toda a sua fila, tá? Aí você quer multiplicar 10 por 2. 10, Enter, 2 vezes. É sempre assim. Você quer dois números, o primeiro você dá o Enter e depois você vai fazendo as operações. Se você tem operações seguidas, você vai colocando o número e vai apertando as operações. Tá? O Enter você só dá uma vez só, professor, é A isso? primeira vez, isso, a primeira vez. Ah, tá. Tá? Então, a HP, ela tem funcionalidades de matemática financeira, né? Então, ó, aqui a gente tem as funcionalidades mais para frente. Primeiro eu vou ensinar vocês as fórmulas, mas nas próximas aulas nós vamos usar essas funcionalidades aqui, ó. A gente tem o N, a gente tem o I, tem o PV, que é aí como aquilo que eu falei para vocês, a calculadora, a HP, né, Hewlett Packard, né, é americana. Então, as teclas aqui são abreviações de inglês. Então, PV é Present Value, né? Então a gente vai usar essas daqui. Por enquanto, a gente só vai usar a calculadora para calcular 1, esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Nós vamos calcular isso aqui, ó, 1,04 ao quadrado, tá? Vamos ver como que a gente faz na calculadora para calcular 1,04 ao quadrado, tá bom? Vamos voltar lá na nossa calculadora. Então, tá aqui a calculadora. Então, sempre que a gente vai fazer uma operação, é interessante a gente apertar o Clear para limpar, tá? Limpei. Então, agora eu vou calcular o 1,04 ao quadrado. Nós vamos usar essa tecla aqui, ó, tá? Y elevado a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1,04. Como é a primeira entrada, né? Como a gente fez as operações, a gente dá um Enter, tá? Aí, ele é o que vai ficar embaixo. Primeiro número que a gente colocou embaixo aqui, tá? Aí não é elevado a 2, aí eu dou 2 e aperto o y elevado a x, tá? Então, deu 1,08. Aqui a gente está trabalhando só com duas casas depois da vírgula. O ideal é a gente trabalhar com 4. Então, como que eu faço? Para aumentar aqui para mais duas casas, eu vou aqui no F e vou no 4, tá? Então, aí o que ele fez? Ele me deu o resultado com 4 casas depois da vírgula, tá? Então, eu vou repetir para ver como que a gente calcula 1,0, qualquer número ao quadrado, ou ao quadrado a qualquer potência, né? Eu vou limpar, tá? No nosso caso é 1,04. Opa. 1,04. Enter, tá? Aí é elevado a 2, né?
Então está aqui 2, e aí vou no y elevado a x. Então deu 1,0816, tá? Guarda aí, 1,0816. Eu vou voltar para o meu cálculo, tá? Tá aqui, né? Isso aqui, esse valor aqui, ó, esse valor aqui deu 1,0816. Se eu multiplicar por 1.000, vai dar isso aqui, 1,08160. Tudo bem? Dúvida? Não. Não? Professor, Fala. essa calculadora é permitida usar em provas? Pode usar. Tá. Pode ficar à Você vontade. tem algum vídeo ensinando a... Oi, eu não entendi. Você tem algum vídeo ensinando a mexer em todas as... Nós vamos. Aquilo que a gente foi precisando, a gente vai acompanhando tudo. Mas tudo que você. Tem muita coisa no YouTube, né? Se você quiser conhecer mais, se você quiser se aprofundar, a gente não vai usar todas as teclas, né? Mas se você quiser se aprofundar, tem bastante coisa no YouTube que ensina, tá? Ensina com exemplos e tudo mais, tá? A gente vai usar algumas teclas para a nossa disciplina, tá? Tá bom. Tá bom? Então vamos para frente. Eu tinha colocado aqui a, a tela, né, da calculadora, mas eu resolvi fazer ao vivo no emulador, tá? E aí, vamos fazer essa, pessoal? Para ver se vocês estão craques? Então, ó, aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é 0,5? Primeiro, né? A gente não aprendeu ainda a transformar o 0,5 em ano, mas a gente pode transformar os anos em meses, tá? 4 anos representa quantos meses? 48? 48. Então, como que a gente vai ficar? O nosso N vai ser elevado a 48. Agora, a gente não tem jeito. Agora, tem que usar mesmo a calculadora, né? Então, qual que é vou voltar aqui para vocês terem a fórmula, tá? A fórmula é essa, né? Anotem a fórmula aí. M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Anotaram? Sim, professor. Sim. Então tá aqui. Agora eu vou voltar no exercício, esse aqui. Então vamos fazer.
Pronto? Calma, professor. Gente, nós temos 40 exercícios para fazer hoje. Não sai daqui hoje. Pizza tá chegando já. Calma aí, vai receber a pizza, professor. Não, primeiro nós vamos ficar calmos. Vamos lá. O professor me deu um branco aqui quando você ensinou a fazer a fórmula na calculadora. Vamos. Professor, também não entendi. Deu um Vamos lá, branco, vamos lá. sério mesmo. A primeira é assim mesmo, não tem problema. Vamos lá. Primeira, a gente... Estão vendo aqui, né? Então, o resultado vai dar 25.409,78, tá? Professor. Então, como que a gente calcula, né? A gente calcula o M é igual a C, 1 mais I elevado a N, o C é 20.000, o I é 0,05, 4 anos a gente está falando em 48 meses, a gente quer saber o M, né? A gente tem 20.000, 1 mais 0,05 elevado a 48, né? Ele vai dar 1,2705. Vamos fazer na calculadora agora para reforçar isso, tá? Então tá aqui. Primeiro vamos calcular o valor elevado lá, né? Então, como que é? Limpei aqui 1.005, né? Enter. Aí é elevado a 48, né? 48 y elevado a x. Dá 1,2705, tá? Aí, o que eu faço? Eu posso dar um enter desse valor e vou multiplicar por 20.000. 20, 1, 2, 3. E aí deu 25.409,78, né? Quando a gente entra com dinheiro, né? Aí a gente elimina essas duas casas, fica só com duas casas depois da vírgula. Professor? Oi? Professor, eu coloquei, o meu arredondou para 25.410 por questão das casas decimais. Por causa das Eu casas coloquei decimais. F3. No caso, né, não teria problema, é bem próximo. A gente vai ter situações que o arredondamento não tem problema, né? Mas o ideal é a gente usar duas casas depois da vírgula, tá? Mas o seu deu 410 redondo, ele não deu... Isso, 410 redondo, a não ser que eu Mas, coloque mas F4, né? porque ele ajustou, ele está sem duas casas decimais ou não? Deixa aí, peraí que eu... Só um momento. Se fizer aqui, ó, eu coloquei sem nenhuma casa decimal, tá vendo, ó? Ele deu 25.410. Se eu deixar Então, duas casas decimais, 25.409,78. Porque que a calculadora faz, né? Quando você F3. arredonda, ele pega o próximo número.
vamos supor que a gente vai arredondar aqui no 9, né? O próximo número, se ele for abaixo de 5, ele deixa o número. Se ele for acima de 5, ele soma um número aqui no 9. Então, é esse resultado que você chegou. 25.410, tá? Porque não tem nenhuma casa depois da vírgula. Aqui, ó, eu vou dar o F2, ele vai ficar com 2 casas depois da vírgula, tá? O ideal é sempre deixar no resultado 2 casas depois da vírgula. Professor, Oi. eu ainda não consegui usar a calculadora para fazer o 1,005 elevado a 48. Não está Tá. dando certo. O senhor pode Vamos repetir? Por favor, professor. Tá. Então, ó, primeiro eu vou limpar CLX, tá? Então, ó, 1.005, tá? A função que calcula a potência é essa daqui. Mas sempre, como eu expliquei para vocês de fazer cálculo de adição e subtração, sempre que a gente entra com um número, a gente tem que teclar no Enter para ele entrar numa fila de operação. Então, o que eu fiz aqui? Enter. Como estava 2 casas, ele eliminou o 0. Eu vou deixar 4 casas, tá? F4, tá? Então, é 1.005. Então, eu já dei o Enter. O que eu quero fazer? Eu quero fazer elevado a 48. Dá o 48, y elevado a x. Deu 1,2705. Quer tentar? Entendi, professor. Obrigada. A melhor coisa para acostumar, né, é fazer isso aqui, ó. Você anota os comandos, né, que aí você vai guardando, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer 1,005, Enter, tá? Depois você vai dar o 48, né? Aqui, no teclado aqui não dá para a gente escrever y elevado a x, mas eu vou colocar y, né? Elevado a x, tá? Só para ficar a representação para você gravar o que tem que fazer, né? Mas aí você já sabe que é aquela teclinha, essa daqui, né? Y elevado a x, né? Então, o primeiro número que a gente entra, ele vai ser o y. A gente sempre tem que entrar o número que vai ficar embaixo, tá? Conseguiram? Consegui. Vamos fazer outro para reforçar. Então, tá aqui o outro, né? Então, a gente tem um capital. Após 24 meses, gerou um montante de 15 mil. Sabendo que a taxa de juro é 2% ao mês, determine o valor do capital. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um montante, o montante da nossa forma é M é igual a C1 mais I elevado a N, né? Então, no exercício anterior, a gente achou montante. Esse aqui, ele está dando montante, ele quer saber o capital. Determine o valor desse capital, tá? Então, o que a gente vai ter? O nosso N vai ser 24, tá?
Professor, Oi? a tela do exercício sumiu para mim. Oi? A tela do exercício sumiu para mim. Tá, tô voltando. Só tô salvando aqui. Um instantinho só. Professor, Oi? ficou 9.325,80? É isso aí, bem próximo, né? 9.325,82. É coisa de arredondamento. Chegou bem, bem próximo. Parabéns. Entendi. É, tem uma passagem de ida e volta para Pirituba. A pé. Pronto, pessoal, vamos lá? Só um minuto, professor. Espera um pouquinho. Sim, bem rápido. Tá. Podemos ir? Sim. Legal. Professor, eu me enrolei na hora de fazer uma soma. Vamos Calculadora científica. desenrolar. Vamos desenrolar. Então, qual que é Tá. a fórmula, né? M é igual ao C, 1 mais I elevado a N. Então, agora o que ele quer? Ele quer o capital, né? O N ele fala que é 24 meses, o montante é 15 mil, o juro é 2% ao mês, que é 0,02. Aí substitui na fórmula, fica 15 mil, é igual ao C, 1 mais 0,02 elevado a 24. Aí a gente tem que o 1,02 elevado a 24 é 1,6084. E aí a gente divide por 15 mil, deu 9.325 e 82, né? Então, vamos fazer esse valor na calculadora, né? Professor, Oi. não sei o que está acontecendo. O meu, não sei se é questão de arredondamento. Eu baixei o aplicativo pelo smartphone É, e deu 9.326.0383. Eu coloquei. arredondamento. Isso pode ser coisa. Você está com o número. Você deu um F4 para F4. ficar com 4 posições ou não? F4. Cresci 4 casas decimais. Tá. Aí deu No seu. 9.326. Quer ver? Vamos mostrar aqui.
Aparece alguma coisa aqui no seu visor? O resultado. É assim. Tá. Quando Já você sei o que faz aquele, só aconteceu. aparece 0 ou ele aparece alguma coisa aqui? Não sei se tem a ver, tá? Mas não, aparece o resultado do cálculo que eu fiz. Aparece? Só que, tá. Nesse 0 ponto, seu tá 0 ponto, né? O meu É. é 0, porque tá no formato americano. Ah, tá. O meu é 0, em vez de 0 ponto. Eu acredito que Eu seja não isso. lembro de cabeça, porque é essa tecla aqui que você tem que fazer mudar, tá? Eu não lembro Pro se formato é brasileiro, né? STO, alguma coisa. Eu vou, depois que acabar a aula, eu vou pesquisar, não lembro de cabeça como muda. Eu vou pesquisar e te passo a mensagem no grupo lá. Como Tá faz? joia. Porque ele teria que ficar no formato de ponto mesmo, mas eu não sei se é isso, viu? Será? Aqui que ele parece branco aqui ou não? Quer ver? Eu vou colocar, vou zerar ela. Pera um pouquinho só. Então, professor, zerei. É. Parece exatamente como está no seu visor. Então vamos lá. Então vamos 0.00 zero, né? 4 casas. Então, se você fizer, vamos fazer junto aí. 1.02, tá? Aí eu dou Enter, tá? Aí é elevado a 24, né? 24, y elevado a x. A esse resultado eu cheguei, 1.6084. Tá correto? Tá igual, né? Tá igual. Tá igual. Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o 15.000 por esse valor, né? Sim. Tá? Isso mesmo. Para dar o capital. Aí eu vou dar 15.000, Enter, 1.6084. 1.6084 dividido. Aí deu o mesmo resultado que o meu. Ah, deu Isso seu? mesmo. Tá. Agora deu. Então, aí vou dar para deixar duas posições, tá? Aí arredondou, tá? Então, Tá. Então, o que aqui ele está com... Professor, o arredondamento não é problema, tá? Aqui deu 9.32604. professor. Oi. A minha tá com 2 unidades depois da vírgula só também. Então, o meu também apareceu esse resultado aí do Jackson. 2604. tá. Aí é coisa de arredondamento mesmo, tá? Então, arredondamento não tem problema, tá? A gente nunca vai chegar a ter a gente não pode dar uma diferença grande. Isso aqui é arredondamento, não é problema de se você fizer só com duas, vai dar um pouquinho de diferença, tá? O que não poderia dar 15.000, por exemplo, tá? Mas essa parte de arredondamento, vocês vão ver que vão ter vários exercícios que a gente chega em valores bem próximos, tá? Aqui, o que foi? Eu copiei a solução do livro. Se vocês forem usar, ele está com esse valor aqui. Então, eu nem tinha calculado, né? Então, por isso que está o valor aqui. Mas a gente fez com a calculadora e deu o valor
que o Jackson falou, tá? Então, mas qualquer um dos dois, o que vai acontecer? Se a gente fizer alguma coisa, por exemplo, na prova, vai ter um valor próximo desse aqui. Ele não vai se colocar valores, todos os valores, 27, 25, não. Vai ser 9, 15, 30. Então, vai ser bem nessa linha, dá para se trabalhar em cima da aproximação, tá? Professor, Oi. só para entender então, a fórmula aqui no caso, então o quê? O M é o montante, o C é o capital, o I é os juros e o N é o número de meses ou anos que você tem para calcular O isso? período, né? Período. Período. Tá. Só pra mim. Vamos voltar aqui, tá? Pessoal, então, tranquilo com relação a arredondamento? Não se preocupem com isso, não, tá? É aceitável arredondamento de R$ 1 aqui, né? É aceitável, tá? Pode ficar tranquilo. Então, só reforçando a fórmula, né? Ó, montante, capital, o juro e o período. No nosso exercício, o que ele fez? Ele falou que 24 meses, ele dá o montante, ele quer saber o capital. Então, a gente vai, e aí o juro é 2% ao mês. Então, você vem aqui e substitui na fórmula. O montante você tem e aqui você vai achar o capital. Tudo bem com relação à aplicação da fórmula? Beleza, professor, para mim tá Tá? perfeito. Então, vamos para mais um, então. Quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que ao final de 10 anos, a uma taxa de 1,3% ao mês, haja um montante de 100 mil reais. Então, você tem um montante igual ao anterior e você quer saber qual o capital que você tem que aplicar hoje. Então, é mais ou menos aquilo. Você fala assim, olha, daqui 10 anos eu quero ter 100 mil reais para comprar um apartamento. O que eu tenho que aplicar hoje que eu sei, se eu sei que a minha taxa é 1%, 1,3% ao mês, tá? Da mesma forma, né, a gente tem aqui, tem a taxa ao mês e a gente tem aqui 10 anos, né? Então, a gente vai ter que transformar esses 10 anos em meses, né?
Chegaram próximo desse valor? Só um momento. Professor, peraí que eu tô fazendo ainda. Tá bom, tá bom. Tô operando. Eu refiz e deu esse valor aqui, é bem próximo, né? Deu certo aqui. Oi, Deu certo aqui com esse valor. deu certo? Sim. Que beleza, hein? Que beleza. É, professor. Beleza, hein? Tô feliz, hein? Foi o desenhinho lá, hein? Hã? Foi. Todo mundo achou, pessoal? Ó, a diferença aqui, ó, dá menos de, ó, é dois, aqui do livro tá 225,92. Aqui dá 226,01. Dá menos de 10 centavos, né? Dá 9 centavos de diferença, tá? Porque se somar 9 centavos no de cima, vai dar o de baixo, tá? Então é arredondamento mesmo, que, tá? O meu deu 87 mil. 87 mil? Vixe! É porque, igual eu falei, a minha calculadora HP, ela tá com 2 unidades depois da vírgula, então tá arredondando muito. Não Mas sei. não pode dar 87 mil. Para você deixar ela com 4 casas, você faz isso aqui, ó. Você vai aqui no F, ó, F e 4, tá? Aí você tem 4 casas. Mas não pode dar 87 mil. Ele Eu tem vou que tentar fazer dar, de novo. ele tem que dar alguma coisa próximo, tá? Vamos fazer? Vamos achar onde que está o probleminha. Então, o M é o C, 1 mais I elevado a N. A gente quer saber o C. O N é 10 anos, 120 meses, né? O nosso juro é 1,3 ao mês, ou 0,013. Substituindo na fórmula, né? 1 mais 0,13 vai ficar 1,13 elevado a 120, que vai dar 4.712. Dividindo os 100 mil por 4.712, a gente vai achar esse valor aqui, 21.226, tá? Eu não transformei os 10 anos. Ah, você não transformou 10 anos? Tá. Aí
Aí é isso mesmo, né? Você quer 100 mil. Vamos analisar o resultado que você teve, tá? Esse é o lado importante de, de vocês, como profissionais, né? Serem analíticos. O mercado precisa muito de profissionais analíticos, né? Então, o que você fez? Ó? O que você está falando? Eu quero que daqui um período, né, eu tenha 100 mil reais. Como você não transforma o seu período em 120 meses, você colocou só 10, o que ele está entendendo? Que você quer, daqui 10 meses, com um juro de 1,3% ao mês, você tenha 100 mil. Para você ter 100 mil, você só vai ter que aplicar mesmo 81 mil. Tem que ser um valor muito grande para poder dar isso aqui. Entendeu? Entendi, tá certo. Obrigada. Sim? Precisa repetir como faz o 1,03 elevado a 120 ou não? Vocês já decoraram? Sim. É bom fazer, professor, só para dar uma reforçada maior mesmo. Tá bom. Ele não quer. Vou limpar, né? Então vai ficar 1,013, Enter, tá? 120, y elevado a x, 4,77112, tá? Se eu quiser saber o valor, eu vou pegar 100 mil, Enter, 4,712 dividido. Aí vou deixar só com duas casas, F2, 21,22601. Tudo bem? Fácil, né, pessoal? Fácil ou não? Agora Tranquilo. Vamos para frente? A gente tem, no livro, tem essa indicação de um artigo falando de juros compostos, né? Quem tiver se aprofundar, dá uma olhada, tal, entra nesse artigo, dá uma lida, tá? É sempre informação adicional, tá? Bom, agora a gente vai entrar na linha de taxa equivalente, né? O que a gente fez? A gente fez um artifício ali nos exercícios anteriores para transformar o período no mesmo padrão do juro. E aqui a gente vai aprender a transformar a taxa equivalente conforme for solicitado, né? No juro composto, se a gente tinha uma taxa anual e queria achar essa taxa mensal, era só dividir por 12, tá? Só que no juro composto, isso no juro simples, né? No juro composto, a gente tem uma fórmula para se calcular a taxa equivalente.
Então, ela não pode ser, ela tem que ser uma fórmula, porque ela é calculada mês a mês, o juro, né? Então, por isso que tem essa fórmula. Então, a fórmula é o juro equivalente é igual 1 mais I elevado a P sobre A menos 1, tá? Então, vamos ver o que é esse P sobre A. Então, o A é o período apresentado, né? E o P é o período pedido ou desejado. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 10% ao ano, então, se o meu período é apresentado ano, aí eu vou colocar aqui embaixo o A como sendo 12 de 12 meses. E eu quero transformar em mês, mês é 1 sobre 12, tá? Então, o A vai ser o ano, que é o período apresentado, 12, e o P vai ser o período pedido, mês. Eu quero um mês, então vai ser 1 sobre 12, tá? Vamos ver um exercício que fica mais fácil, tá? Aqui só as fórmulas para a gente relembrar. O M é igual a C1 mais I sobre N, elevado a N. O capital é o valor à vista menos a entrada. E o juro equivalente, a taxa equivalente, é 1 mais I, P sobre A, menos 1. Tá? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a taxa equivalente. Então, o que ele traz para a gente aqui? Calcule a taxa equivalente em juros simples de 24% ao ano e 1,5% ao mês em ano. Então, vamos de novo. Calcule a taxa equivalente de 24% ao ano. Então, quer dizer, eu tenho a taxa em juros simples e eu quero transformar essa taxa em mês em juro composto, tá? E eu tenho 1,5 ao mês e quero transformar em ano, tá? Então, vamos ver como que ele faz para a gente aqui. Primeiro, né? Eu tenho 24% ao ano, eu quero transformar ao mês. Então, a gente aplica a teoria. O A, que é de ano, é 12 meses. E o P, que eu quero que é mês, é 1. Então, é uma unidade, né? Então, jogando a minha fórmula, eu vou ficar. A taxa de equivalência vai ser 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Então, como que fica? Se o A, que é o apresentado, né, é ao ano, então o ano é 12, ele ficou aqui embaixo, tá vendo? O A, né? O A, 12. E o P, que é o pedido, é 1, porque eu quero transformar em mês, é 1. O 1 é uma parte do ano, né? Então, eu quero transformar de ano para mês. Então, essa é a fórmula, tá? Aí, trazendo aqui, repetindo a fórmula, aí, 1 mais 0,4 virou 1,24 sobre 1 sobre 12, menos 1. Aí, 1 sobre 12, calculando, vai dar 0,0833. E aí, fazendo 1,24 elevado a 0,833, vai dar 1,0181, menos 1, né? Está aqui o 1 no final. Subtraindo, eu cheguei a uma taxa de equivalência a 0,0181 ao mês, ou 1,81 ao mês. Então, eu tenho uma taxa anual, que era 24%, eu transformei numa taxa mensal de 1,81, baseado nessa teoria da adaptação para juro composto, tá?
Vamos fazer agora a segunda parte, tá? Estou voltando aqui, a segunda parte que é transformar 1,5% ao mês para ano. Então, vamos ver como que ele fez aqui, tá? Então, eu tenho 24% ao ano, a gente calculou que é 1,81 ao mês. Agora, eu tenho uma taxa de 1,5 ao mês, eu quero transformar ao ano, né? Agora, o que ele está dando? Ele está falando que é sempre naquela linha, a nossa fórmula é sempre P sobre A, né? Agora eu tenho o pedido, né? Eu quero transformar em ano, então o pedido vai ser 12 e o apresentado é 1, porque é um mês. Então o A, agora o apresentado vira 1, porque ele apresentou-se que é mensal, e o que é pedido é 12, vai para no valor do P, tá? Aí, fazendo o cálculo, eu vou ficar com 1 mais 0,15 elevado a 12 sobre 1. 12 sobre 1 é 12, né? Somando vai ficar 1,015 elevado a 12. Calculando a potência, vai 1,1956 menos 1. E aí eu cheguei num valor de 0,1956 ao mês, que é 19,56% ao mês. Então, a fórmula, né, é sempre dada, não precisa decorar, não precisa nada. Vocês só têm que se preocupar nessa linha de montar aquilo que é apresentado e aquilo que é pedido. Sempre é assim, é sempre o P sobre A, mas assim, se é fornecido o valor mensal, né? Então é apresentado um mês, então é 1. Eu quero transformar em ano, então é pedido 12 meses corresponde a um ano, por isso que ele substituiu aqui, tá? Deu para entender? É difícil, pessoal? Vamos fazer algum exercício? Professor, você pode explicar de novo? Posso. Então, ó, primeiro a gente tem a teoria de transformação de período, né? De juros por período, tá? Então, a teoria, ela é apoiada na fórmula, tá? O índice equivalente, a taxa equivalente, é 1 mais I sobre P sobre A menos 1. Então, o que ele quer da gente? Ele quer que a gente transforme 24% ao ano em mês. Então, o que ele está fazendo para a gente? Ele está apresentando o valor, né? E ele está apresentando o valor anual. Se é um valor anual, o ano corresponde a 12 meses. Então, foi aqui o que ele colocou, ó. O A é igual a 12, né? E ele está pedindo mensal. Mensal é 1, né? Se for comparado com o ano. Então, é o que ele está trazendo aqui, ó. O A é 12, então eu coloco ele embaixo, porque é apresentado, tá, que ele trouxe uma taxa anual, que então é apresentada, e ele pede a taxa mensal. É uma parte do ano, é uma parte única do ano. Por isso que aqui ficou 1 sobre 12, tá? Então é isso aqui, ó. Substituir as taxas, 1 sobre 12, tá? O contrário, né, e aí a gente fez o cálculo e tudo mais. O contrário, o que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui, ele apresenta a taxa mensal, tá? Então, como é taxa mensal, é 1, mês é 1. Então, o que ele fez? Na fórmula, o A
é sempre embaixo, é P sobre A. Nesse caso aqui, ele está apresentando como um mês. Então, eu ponho aqui o valor 1. E ele está pedindo 12, o ano de 12, tá? Então, se fosse uma situação transformar para 2 anos, aqui você colocaria 24, que seriam 24 meses, tá? Ele está pedindo uma taxa para 24 meses. Então, é só substituir na fórmula, mas o mais complexo e para entender esse aqui, mas é sempre assim. A fórmula é sempre P sobre A. E o A é aquilo que é apresentado. A taxa apresentada é mensal. Se é mensal, é 1, está aqui 1. E ele está pedindo anual. Ele quer transformar em ano. Então, o ano tem 12 meses. Então, o número é 12. Substituir aqui. Aí, a partir de substituir, é só fazer cálculos mesmo, né? Então, é o que a gente fez aqui. Fez todos os cálculos e chegou a 19,56. Melhorou ou não? Melhorou. Eu quero tirar só mais uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, quando é um mês, eu não preciso colocar que são 30 dias, eu coloco o número 1 mesmo. Porque você está trabalhando em mês, né? Você pode chegar numa situação que você vai apresentar uma taxa diária, né? E você quer calcular essa taxa mensal. Então, aí o que você vai fazer? Ele vai apresentar 1 aqui, que é um dia, e o P vai ser 30, porque você quer calcular ele com uma taxa mensal. Entendeu? Vai depender o que você quer, de onde você parte e para onde você quer calcular. Aqui a gente está falando de mês, ó. Eu estou transformando de mês para ano. Então, mês para ano, mês é 1, ano é 12. O contrário, eu estou transformando de ano para mês. Ano é 12, mês é 1. Se eu quiser transformar dias em mês, né? Se eu tenho uma taxa por dia e eu quero transformar essa taxa em mês, eu vou usar 1, que é o dia, só que a taxa do mês, ela vai ser, você vai ter que colocar 30, porque o mês tem 30 dias. É sempre fazer essa relação de onde você está partindo para onde você vai chegar. Tá? Tá, eu entendi. Obrigada. Tá. Vamos ver aqui. Olha aqui que legal, ó. Uma pessoa realiza uma compra cujo valor à vista é 1.200, mas dá uma entrada de 300. E o restante deverá ser pago após 2 meses, sobre taxa de juros composto de 0,1 ao dia. Determine o valor a ser pago após 2 meses. Olha aqui. A gente falou de dia e vamos ter que calcular em mês. Então, a gente tem que transformar essa taxa em mês para aplicar a fórmula do montante, tá? Então, eu tenho, ó, aqui ele mistura tudo. Ele já coloca o valor à vista é 1.200, você tem uma entrada de 900, então o valor a ser financiado não é o valor inteiro, mas sim o 1.200 menos a entrada, que vai ser 300. Eu tenho uma taxa ao dia e eu quero calcular o montante depois de 2 meses, tá? Então, o que ele traz para a gente primeiro aqui, né? O problema pede para calcular o valor a ser pago após 1 mês e a taxa é apresentada ao dia, né? Então, devemos convertê-la para o mês. Olha o que ele fez aqui, ó. O P é o pedido, né? Então, foi pedido para 30 dias, que é 1 mês.
e ele apresentou o quê? O A apresentou um dia. Então, é 30. Primeiro eu tenho que transformar minha taxa em mês, né? Que é isso aqui. Depois eu vou colocar lá na taxa na fórmula do montante, tá? Então, ó, 30 dias corresponde 30 dias corresponde a um mês, né? Eu quero chegar no mês. Substituir aqui, depois que eu substituir, 30 sobre 1 dá 30, 1,01, a taxa era 0,1, né? Elevado a 30, menos 1, então 1,01 elevado a 30 dá 1,0304, menos 1, aí eu cheguei à taxa equivalente de 3,04. Então, agora, eu calculei a taxa, agora vou voltar aqui, ó. Esse cálculo que eu fiz foi para quê? Para jogar essa taxa de 0,1 ao dia em mês, né? Agora, ele quer saber o quê? Qual foi o valor final pago após 2 meses. Então, agora é só entrar com a fórmula do montante, tá? Então, ó, eu cheguei aqui na taxa equivalente 3,04 ao mês. Então, eu já tenho a taxa, tá? Lembre-se que a fórmula, ela pede a taxa mensal e o 2 vai ser o período, tá? Então, o que eu calculei primeiro aqui, ó? Capital é o valor à vista menos a entrada. Então, 1.200 menos 300, eu cheguei no meu capital 900, tá? Agora eu tenho a fórmula do montante. O C é 900, a minha taxa é 3,04, já coloquei aqui que é uma taxa mensal, e eu tenho 2 meses, então meu período é 2, então isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu cheguei, no cálculo anterior, eu fiz só o cálculo da taxa mensal. A quantidade de períodos entra na fórmula, eu não tenho que transformar esse valor aqui em 2 meses, eu tenho que transformar ele mensal, e deixa que o N corre quantos meses forem necessários. Então, eu tenho a minha fórmula é mensal, valor mensal. E aqui é quantidade de meses, é o período, tá? O 2. Aí eu substituí 1,034 elevado ao quadrado, dá 1,0617, e o montante é 955,53 depois de 2 meses, tá? Então, o que a gente teve que fazer aqui? A gente tinha a taxa ao dia, teve que transformar ao mês, então tome cuidado, não transforme em 2 meses, você tem que transformar ao mês. O 2 aqui é o período, né? Se vocês multiplicarem por 2 a taxa, vai estar errado, vocês têm que chegar. Você está falando aqui em meses, você tem que chegar na taxa mensal, tá? E deixa o período correr por conta do 2, tá? Calculamos aqui a taxa mensal, 304, substituímos na fórmula e chegamos no valor do montante final, tá? Trabalhoso? Um pouquinho, né? Por causa de achar a taxa de equivalência, mas é mais aplicar a fórmula, tá? Dúvida? Professor, Oi. Se ele estivesse pedindo para 5 meses, não importa, tem que calcular e achar os 30 dias, que é um mês. Então, eu não entendi direito a pergunta. Volta ao slide anterior, por gentileza. Mais um. Aqui. Ele quer ver o valor que vai ser pago após 2 meses, né? Isso. Se fosse, por exemplo, 5 meses, eu do mesmo jeito, isso. Tá. Do mesmo jeito, eu tinha que achar que esse 0,1% eu tinha que converter em 30 na taxa de equivalente. Isso, taxa de equivalente. O 30 aqui que é?
Um mês. Um mês, isso, é isso aí. Independente do período que você falar aqui, você tem que ser. Você não está falando em meses aqui, né? Então você tem Sim. que transformar essa taxa em mês. Um mês, né? Tá. É sempre em cima dos. Parecido com os exercícios. Nos exercícios anteriores, a gente já tinha a taxa no mesmo, na mesma linha dos períodos. Você está falando 2 meses, você já tinha a taxa calculada em mês, né? Só que aqui, o que ele está dando? Ele está dando uma taxa ao dia, então você tem que transformar no mês, tá? Por quê? A nossa fórmula, tá? Vou avançar, né? A nossa fórmula aqui, ó, essa fórmula, m é igual C1 mais 1 elevado a n, o i aqui é um mês. Aí a gente deixa para o n, que são os períodos. Aí, como você falou, se fosse 5 meses, aí pronto, você tem a fórmula prontinha, e aqui no lugar do n, você ia colocar 5. Por quê? Você está calculando 5 meses, tá? Entendeu? Tá, entendi. Entendi. Dúvidas, pessoal? Professor, Oi. deixa só mais um tempinho nessa parte, só para eu terminar de copiar. Tá, tudo bem. Pronto, professor, obrigada. Legal. Então, pessoal, a minha sugestão, né? Revisem o material de hoje, refaçam os exercícios, façam as atividades do AVA, que tem exercícios parecidos. No livro também tem exercícios parecidos. Façam dúvida, mandem no grupo, no grupo do WhatsApp. No início da próxima aula, a gente faz mais exercícios, tá? Mas aquilo que eu venho falando sempre, não adianta só olhar. Tenta fazer e aí vai ter a dúvida, tá bom? Aí, o que eu vou pedir para vocês, como a gente já fez na aula passada, tirem uma foto de algum dos exercícios que a gente fez, postem nesse link, tá? Postem nesse link a foto. Se não tiver e-mail do Google, do Gmail para validar, utilize esse aqui na primeira posição. Vou adiantar um pouco aqui. Aqui, ó, utilize um e-mail do Google, mas nesse e-mail aqui, coloquem o e-mail seu que vocês normalmente utilizam, que o sistema vai devolver para vocês uma mensagem que a atividade foi entregue. Então, se vocês colocarem o e-mail direitinho aqui, vocês vão receber uma mensagem que a atividade foi entregue, tá? E aí vocês não precisam mandar uma, duas vezes. Às vezes vocês ficam mandando várias vezes. Não precisa, tá? É só colocar um e-mail que vocês utilizam aqui, verifica se o e-mail não está parado na lixeira da caixa de e-mail de vocês, né? Na lixeira, na quarentena, mas se colocar o e-mail certinho aqui, vocês recebem um retorno, tá? Então, utilizem esse link,
tá? Eu vou colocar já no grupo, utilizem esse link, tirem uma foto para aí depois vocês já acumulam 250 pontos, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá bom, Beleza, Ok, professor? professor. Então tá, obrigado aí pela participação de vocês, aí eu estou à disposição para dúvidas, mas não deixem de fazer os exercícios, tá? Para Pode revisar. deixar, professor. Bom, então, bom final de semana para vocês. Bom Valeu, final de semana, Bom, professor. obrigado, gente. valeu, um abraço. Outro. Obrigada.